A partir de agora eu vou conversar com ele, Manuel Rodrigues Sobral Neto, professor Biel Sobral, que nasceu no dia 22 de julho em Aracaju, realizou o ensino médio na Escola Técnica Federal de Sergipe, hoje no Instituto Federal de Sergipe, né? Uma escola que é referência. O ensino superior é licenciado, licenciatura plena em Educação Física pela Universidade Federal de Sergipe, com pós-graduação pelo IBPEX de Curitiba, no Paraná, curso avançado também de espanhol pela Escola FISC, curso de rádio e TV Senac em Aracaju, além, obviamente, de várias outras atividades profissionais, como, por exemplo, funcionário federal do INAMPS, de 1981 a 1983, professor de Educação Física da Escola Estadual Gomercindo Bessa Instância, de 1982 a 1990, professor de Educação Física do Colégio Sagrado Coração de Jesus em Instância, de 1983 a 1986, preparador físico do Estanciano Esporte Clube, numa das fases áureas do Estanciano, de 1983 a 1989, sendo vice-campeão sergipano em 83, preparador físico do esporte do Clube Esportivo Sergipe, de janeiro a abril de 1987, preparador físico do Esporte Clube Santa Cruz de Estância, de 1990 a 1991, coordenador de Educação Física da DRE1 em Estância, de 1994 a 1997, secretário de Esporte e Lazer da cidade de Cristinápolis, em 1993, administrador do Estádio Francão, de 1992 a 1993, diretor de esportes da Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Estância, de 1997 a 2000 e de 2005 a 2009, coordenador de Educação Física da SEMI, que é a Secretaria Municipal de Educação aqui de Estância, de 2000 a 2004, professor de Espanhol do Colégio Magistral em Estância, de 2004 a 2008, comentaristas de futebol na Rádio Liberdade de Aracaju 2013 a 2014 e na Rádio Aperipê FM de 2015 até o presente momento. E presidente da ACDS, que é a Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe, de 2020 a 2023. Meu caro professor e amigo Manuel Rodrigues Sobral Neto, professor Biel, satisfação em recebê-lo. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Dominguinhos Machado. Boa tarde, Raimundo Mello, né, nosso querido amigo aí de muitos anos. E boa tarde, os ouvintes do programa Microfonia, né, que quando a gente tem oportunidade, lá em Aracaju também, a gente fica ligado. Haja vista o advento da internet. Hoje ajuda facilita muito, né? Bastante, né, esse intercâmbio de escutar as coisas da cidade. Daí a gente não ficar desligado das coisas realmente daqui dessa distância. Professora João Nilson vai bem, as meninas eu falo porque tem duas filhas, professor. O professor é o homem das mulheres. Bom, a professora João Nilson, no caso a professora Joara, né? Joara, aliás, João Nilson João Nilson mora aqui nessa distância. E as garotas estão bem. Indira hoje é uma microempresária lá em Aracaju. Que bom. Na parte de hamburgueria artesanal. Maravilha. E a Manuela, mais nova, é a nossa médica. Seguiu o caminho da medicina, da saúde, das ciências médicas. Está na terceira especialização. Vai passar mais 2 anos em São Paulo,
para depois retornar a Aracaju e exercer a sua profissão. Maravilha. A professora já está também aposentada, já está laureada. O senhor se aposentou do Estado e do município ainda está aqui, carregando o piano. Mas é verdade, né? No Estado, inclusive, tive a honra de me aposentar com a sua administração à frente da DR1. Naquele período que eu passei, naquele breve período que eu passei na DR1. E foi uma ajuda circunstancial para que eu pudesse concluir toda a papelada. Até hoje agradeço a colaboração, né? E com todo o carinho que você teve naquele momento para comigo. E no município, esperar mais uns 2 anos aí, mais ou menos. Ainda vai 2 anos? Com essas mudanças que você falou, né? Legislação. A legislação, aí a gente vai ter que andar mais um pouco aí nessa linha de trabalho. Professor, o senhor tem uma vida muito marcada, além da questão da educação, o desporto, né? O senhor estudou sobre isso, se especializou, e aí também, além do desporto, a comunicação para o desporto. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa trajetória do senhor e essa paixão pelo esporte inclusive profissional, e pela comunicação, que foi para a CDS, agora presidiu a CDS, dirigiu a CDS, que é uma instituição sergipana aqui extremamente importante, a Associação dos Cronistas. Mais de 70 anos, né? Mais de 70 anos, né? Então, antes de tudo isso, eu fui atleta de futebol da equipe do Clube Esportivo Sergipe. O senhor chegou a jogar no Sergipe? Na divisão de base do Sergipe. Na época, 74, 75. O senhor nasceu em que bairro em Aracaju? Eu nasci no Santo Antônio, mas com 5 anos nós nos criamos lá no bairro Grajiru. No Grajiru? E até hoje. Até hoje a base ali é o Grajiru, né? O Grajiru. Eu voltei para lá, assim, morei 28 anos aqui em Estância e voltei a morar novamente. Inclusive um presente das meninas, né, que procuraram um apartamento. No Grajiru? No Grajiru, perto da minha mãe, falecida há 2 anos, né? E perto ali dos amigos onde a gente se criou e tem um vínculo de amizade enorme. Amigos, tem familiares também lá, né? Tem familiares, sim. Também. Tem 3 a 4 irmãos que moram pertinho, é só atravessar a Avenida Emerson, estão tudo perto ali, Luzia, Grajiru. O senhor é um dos mais velhos? Eu sou um dos mais novos. Dos mais novos. Nós somos 11, né? 11, né? A produção foi boa. É bom quando a família é grande, né? O papai gostava de esporte, ele era atleta de basquete da Fábrica Confiança. Sim. Né? Naqueles tempos de Olimpíadas de Trabalhadores. Papai é do chão da fábrica. Do chão da fábrica, né? E era atleta de basquete, disputava pelo Confiança. A paixão pela educação física vem daí, de ver o pai do senhor? Como é o nome do pai do senhor? Estácio Rodrigues Sobral. Seu Estácio Sobral, vem daí também a participação. Por que o Sergipe não Confiança? Já que era ali o bairro industrial. Exatamente. A paixão pelo futebol vem desde criança, né? Lá no Grajiru a gente jogava de manhã, de tarde, de noite, em cima de caixa d'água. Pissarra, chegava todo arrebentado em casa e o velho dava aquela bronca, tudo, mas sabia que aquilo era saudável. Não tinha o número de carros que tem hoje, né, professor? Não tinha. O Grajiru era... O nível de urbanização também, né? Isso prejudicou, né, professor? Com certeza, né? Hoje a dificuldade é grande lá em Aracaju devido a termos equipamentos que possam disponibilizar para a juventude obter o esporte como... inclusão, como uma educação e como uma questão de segurança também. O esporte é necessário para a vida, né? É necessário. É isso que a gente lutou a vida toda, né? Nós trabalhamos aqui na cidade de Estância com crianças, inclusive, Domingos, não sei se você lembra, em 83, na gestão do então prefeito Carlos Magno, eu trouxe uma equipe de colegas de Aracaju para administrar os jogos estudantis dessa distância, os primeiros jogos estudantis. Coisa que a gente envolvia, eu não sei, acho que Raimundo Melo lembra, envolvia toda a cidade, eram competições muito disputadas, grandes, mobilizava a juventude. Mobilizava a juventude, a cidade, o município em geral, as colônias também, porque tinha muitos estudantes que moravam aqui, né? Que vinham estudar aqui nas escolas da pública. Então a facilidade foi grande. Então foram 5 anos da gestão do prefeito Carlos Magno que nós trouxemos essa equipe para a cidade de Estância e inclusive foi no auge realmente não só do esporte amador, e nesse inteirinho aí eu já estava como preparador físico do Estanciano e tivemos a honra no primeiro ano de preparador físico, com apenas 24 anos, o Estanciano disputar um título palmo a palmo com a equipe do Confiança,
né, perdemos por uma injustiça, por na realidade, uma má arbitragem do seu Laércio Ribeiro. Dizem que aquele jogo passaram a mão no Exatamente. No Canarinho, né? No caso foi desculpa, o Laércio Ribeiro, foi o Américo Beata. Américo Beata, que era um árbitro tarimbado. Era assim, agora tem a curiosidade, o irmão dele era Ney, o capitão, o zagueiro central da equipe do Confiança. Então, meu amigo, na dúvida que houve lá do impedimento do atacante Luiz Carlos, que ele chegou até a seleção brasileira, pernambucano. Que era um craque, cracaço, né? Luiz Esse Carlos, é o centroavante. Não, Bossa Nova foi anterior. É o antes. Esse é Luiz Carlos, um atacante. O centroavante jogou no Santos, Confiança, Sport, Santos, e chegou até a seleção brasileira. Então, na dúvida lá do impedimento, o Américo, entre o irmão dele e o Estanciano, uma equipe do interior, ele apoiou o impedimento. Então, nós perdemos, nós estávamos ganhando de 1-0. E houve essa virada com um gol de impedimento, né, que foi realmente uma decepção enorme, porque a Estância naquela noite se deslocou, eu acredito que 90% da população foi ao estádio Louval Batista e lutou palmo a palmo com a torcida do Confiança. Então, nós voltamos para cá, eu morando em Aracaju, mas eu voltei em solidariedade aos jogadores, à própria cidade. O senhor voltou para cá? Eu voltei na mesma noite para cá para curtir aqui a tristeza com todos os estancianos, com todos aqueles atletas. E como foi aquela noite, quando o time entrou na cidade, quando o Estanciano... O senhor lembra do time do Estanciano de memória? Sim, lembro. Naquele ano nós tivemos, o Nelson se machucou no treinamento da sexta-feira. Nelson é aquele goleiro que tomou o primeiro gol no Francão. Nelson dos Santos. Nelson dos Santos. Tomou o primeiro gol, eu entrevistei aqui a semana passada. O Negão de Bela. Eu entrevistei aqui o Negão de Bela. Sim. Que até hoje ele tem uma chateação porque não tem uma placa, alguma coisa alusiva ao primeiro gol dele, né? Exatamente. E ele tem muito respeito pelo Nelson. O Nelson é um grande goleiro, eu vim desse programa também, mas o Nelson marcou época como um grande goleiro. Mas foi ele que tomou o primeiro gol, viu? No Francão foi o Nelson, o grande goleiro Nelson. Então, né? O Nelson pôde jogar nesse dia? Nelson não pôde jogar e o saudoso Jaime Souza Lima escalou o Nego, que era o eventual suplente do Nelson, né? E nós colocamos em campo o Nego, Almeida, Bodi, Lima e Amaro. Era a defensiva, né? Vamos repetir aí, Nego, substituindo o Nelson. Isso, Almeida, Bodi, Lima e Amaro. Eu vi Bodi jogar, vi Lima Bodi jogar. Falecido, né? Bodi faleceu, né? Infelizmente. Falecido também. Amaro era respeitado. Desse time nós temos aí 2 jogadores que já fez essa passagem já, né? Nós tivemos justamente Bodi. No meio de campo, Luiz Carlos Gogó, que também já fez a Páscoa. Já fez a Páscoa. E o meio de campo? Meio de campo, nesse jogo nós perdemos o Didi no jogo anterior contra o Sergipe. Aí entrou o Neguinho na meia esquerda. Aí foi... Neguinho, também, se não me engano, já faleceu aqui também. Sim. Neguinho na meia esquerda, no lugar do Didi e Gaúcho. Sim. Aí na minha direita é o Misso. Então o meio de campo foi... Gogó, Misso e Neguinho. E o ataque? O ataque, Lauro, China e Horácio. Esse ataque era infernal, né? China mora em Estância, né? Mora na praia, né? Na praia, né? China mora na praia. Exatamente. Quer dizer que o treinador, o senhor era o preparador físico, e o treinador era? Jaime de Souza Lima. Por que Jaime de Souza? Veja bem, quando eu cheguei para a Estância, eu cheguei em 82, em agosto de 82, rapidinho em relação a isso aí. E 83, aqui em março, na inauguração do Francão, Jaime de Souza Lima veio, o técnico do Estanciano era Júlio Porto, o presidente era Renato Silva e Joel Sobral, o patrono Nivaldo Silva. E seu Jaime veio do Vasco Esporte Clube, de Aracaju, foi contratado a substituir Júlio Porto, que era o irmão do Gilson Porto, que já foi técnico também do Estanciano. Então, o seu Jaime me vendo aqui, e me viu criança lá em Aracaju. Sim. Né, jogava futebol com o filho dele, fui colega do filho dele, Jaiminho, que era profissional também de futebol. Aí o seu Jaime me perguntou o que eu estava fazendo na cidade. Eu disse, me formei em educação física, estou exercendo a minha profissão aqui. Aí para cá, safado, venha para cá ajudar a gente. Aí foi que o senhor foi convidado. Fui convidado a ir para o Estanciano. Mas a minha intenção, quando eu vim para a Estância, eu tive várias cidades para escolher, me deram 3 cidades para escolher. Eu escolhi Estância justamente pelo futebol. Que tinha aquela rivalidade intensa. Sergipe, Santa Cruz. Então eu admirava o futebol de Estância justamente por causa disso, por causa dessa rivalidade. O senhor também passou pelo Santa Cruz, né? Passei 2 anos na equipe Santa Cruz. Santa Cruz, um pouquinho depois, mas passou também, né? Passei, já no final, já encerrando a minha parte assim, no futebol, do futebol profissional. E o Santa Cruz também encerrando a sua parte? Justamente a decepção minha foi grande,
Quando nós retornamos de um treinamento lá do bairro Alecrim, e chegamos na Vila Operária, pediram para a gente sentar e transmitir essa notícia que iam desativar a equipe de Santa Cruz. Eu me decepcionei também, e a partir dali eu perdi o prazer do futebol, porque era um time em formação, tanto que cedeu diversos jogadores para aquela futura campanha do Sergipe do hexacampeonato. Sim. Então, nós tínhamos 3, 4 jogadores que eram do Santa Cruz. Do Azulão do Piauitinho. Era o Dilson, já falecido, né? O Evandro, o Ailton, o Marcelo Sergipano, enfim. Ok. Aécio Sacramento. Boa tarde, Dominguinhos e ouvintes do programa Microfonia. Um abraço ao professor Biel. Alegria em revê-lo. Diz o Aécio Sacramento aí na Colina Sagrada, Senhor do Bonfim. Um abraço para dona Joana e para dona Lourdes e sua mãe, viu? Professor, amanhã o Estanciano estará completando... O Estanciano é de 14 de julho de 1956, né? Isso, de junho, aliás. Estará completando aí 66 anos? 67. 67 anos, né? Como é que o senhor vê essa situação do Estanciano? No último jogo, inclusive, que tinha tudo para ser campeão da série A2. Eu tive a alegria e a honra de acompanhar o jogo com o senhor. E perdemos em casa, né? O que é que falta ao Estanciano na avaliação do senhor? Qual a avaliação que o senhor faz? Mas o senhor não vai esquecer de me responder porque Sergipe não confiança antes de terminar a entrevista. Primeiro mandar um abraço aí para a Luzinete, né? Luzinete Pinheiro, para o Aécio Sacramento, grande desportista também, que tem um trabalho brilhante também com as crianças, né? Já foi um cara muito dedicado ao esporte. Todos os dois, né? Lá do bairro Bonfim. É verdade. Esse abraço carinhoso aí para eles dois. Pois Dominguinhos, em relação a o que vivemos em relação ao Estanciano, rapaz, é muito complicado você ver crescer o Estanciano para mim foi como um filho. Sim. Né, que foi gerado aqui na década de 80. Eu lembro bem quando eu cheguei para a Estância, daquele timaço de 1980, né, com Toninho Cego, Carlinhos, Luiz Carlos, Jorge Luiz, Nilson Braz, Albertino. Era um timaço. Era um timaço da década de 80, do início, de 1980. Chegou até a ganhar um turno em Aracaju, frente à equipe do Sergipe, por 2-0. Ganhou 2-0. Um gol o segundo gol foi de Valmir Pelé, lá do bairro Bonfim. O primeiro gol, se não me engano, não sei se foi de Moscou. Mas, assim, já me chamou a atenção pela torcida que acompanhava o Estanciano. Então, aquela motivação de vir para cá tem muito a ver com o ano de 1980. Tanto que 2 anos após, assim que me formei, eu vim para a cidade de Estância. Mas em relação ao... acho que falta muito o que vai ser o futuro, falta muito o profissionalismo. Nós tivemos vários presidentes. Eu quero até refazer essa pergunta. Não é só com relação nem ao Estanciano apenas. Com o futebol estanciano, que aí é mais amplo, né? Que pega o Santa Cruz, pega o Estanciano. E nós tivemos também o Bonfim, né? Que era amador. Na época do amadorismo. Zé Francisco me deu uma entrevista aqui, me concedeu, e ele disse que inclusive está repensando para trazer o Bonfim de volta para disputar o campeonato profissional. Seria uma motivação a mais, né? Inclusive, você sabe que o estádio lá, o primeiro estádio de iluminação foi lá no bairro Bonfim. Bairro Bonfim, do norte-nordeste do Brasil. Essa equipe do Bonfim era praticava o futebol ali, né, ali naquele estádio, ali na Consórcio ali. Olha, o Cristóvão Titó diz: Dominguinhos, estou ligado, chama e não atende. Estou ligando, chama e não atende. Qual número? Eu ligo para falar um pouco sobre o meu grande amigo professor Biel, do amigo Estanciano Titó. Titó acho que tem alguém no telefone? Quem é que está no telefone? Tem gente no telefone? Quer? Fábio Francão, professor, me permita, depois o senhor volta a falar. Não, tranquilo. Deixa eu ir aqui às 13 horas e 28 minutos. Deixa eu ir aqui ao Fábio Francão, que fez essa ponte para a gente conversar com o professor Biel. Olha, você que sempre sonhou grande, agora é a hora de realizar. Venha já fazer seu vestibular no Centro Universitário Unigrande. É hora de ser grande. A chave para conseguir a carreira dos sonhos está na escolha certa. Escolha Unigrande e conquiste o seu futuro agora mesmo. Não perde tempo e acessa o nosso site www.unigrande.edu.br ou fala com a gente no WhatsApp 7999-661-9267. A Unigrande fica localizada no Colégio Sagrado Coração de Jesus, Colégio das Freiras. Vem ser grande na Unigrande.
Nós falamos também com o apoio do PAF, Plano de Assistência Familiar. Você que ainda não compareceu ao PAF, compareça na rua Doutor Elvésio de Araújo, 367A, para realizar tratativas com relação, você que é proprietário das gavetas que foram interditadas pela Defesa Civil do município. O PAF está exumando os restos mortais, objetivando a reconstrução do muro ali do lado das oficinas. O PAF, sempre um perto de você. Meu caro Fábio Emanuel, boa tarde, satisfação em ouvi-lo. Boa tarde, Dominguinhos, boa tarde, Raimundo Melo, boa tarde, professor Biel Sobral. Boa tarde, Fábio. Estaciano, falta só marcar o recebimento do título de cidadão estaciano. Vou formular duas perguntas. Peraí, Fábio, só um minutinho. Fábio, um instante, rapidinho. Inclusive, foi na vereança de Dominguinhos e Domingos. Isso, de 97 a 2000. Isso, aí foi essa moção, né, para receber o título. Não marquei ainda. Um dia eu marco. Mas eu me considero cidadão estanciano, mas precisa oficializar, na realidade, né, Fábio? É verdade. O senhor é um cidadão estanciano já, de fato e de direito. Só falta receber o título. Eu vou formular duas perguntas. A primeira é sobre o estanciano. Essa crise do estanciano ao longo de mais de 60 anos, professor Biel, qual seria o melhor caminho para o estanciano? Era mudar o CNPJ, transformar a empresa, o estanciano caberia em um SAF? Como seria o modelo de gestão? Porque o estanciano existe, tem pessoas que dizem que o Canarinho não existe, que o futebol existe sim, rapaz. O time do Estanciano Esporte Clube, fundado em 14 de junho de 56, é reconhecido pela CBF, pela Confederação Brasileira de Futebol. O clube existe, o clube de futebol. E a outra pergunta é essa, professor Biel. Depois de tanta luta, rapaz, eu sou reconhecido no estado como Fábio Francão, um lutador do Francão, um apaixonado, um cara que respira o Francão 24 horas. Teve uma reforma, Marcelo Deda fez, e vai passar por outra agora, tá prestes a passar por outra. Eu acho que eu seria o merecedor da oportunidade, rapaz. Não como administrador do Francão, mas trabalhar lá de zelador, varrer, limpar. Eu mereço a oportunidade. A classe política devia ter essa visão. E ver, rapaz, que eu mereço uma oportunidade. Eu vou fazer 40 anos, próximo ano, 40. Eu mereço uma oportunidade depois dessa reforma. Trabalhar no Francão, mas eu não tenho ambição de ser administrador, não. Eu quero trabalhar lá. Seja do que for, varrer, limpar, eu quero trabalhar, dar minha contribuição, porque eu sou apaixonado pelo Francão, já diz o nome, Fábio Francão. Era essa a minha participação. Uma boa tarde. Obrigado, Fábio. Grande abraço. Pois não, professor? Eu primeiro Fábio, eu vou responder, aliás, eu vou concordar com você nessa sua colocação em relação ao estádio Francão. Nós tivemos aí o estádio praticamente depredado, se não fosse aquela ação sua na justiça, né, na promotoria, e você conseguiu, através de uma ação pública, aquela reforma na época do governo Marcelo Deda, né, que deixou o estádio adequado para a situação atual, com entrada para deficientes, com acessibilidade, né? Um estádio mais propício para se frequentar as famílias, os próprios portadores nas cidades especiais, e isso cabe muito. Na verdade, o Marcelo Deda refez o estádio. Refez o estádio, porque ele só não chegou ao chão mesmo, né, se não fosse a ação do Fábio Francão. É verdade. A doutora Carla, né, Barreto, o Ministério Público teve um papel importantíssimo, né? O Fábio é essa pessoa irrequieta. Mas fica à vontade, professor. Então, Fábio, e você, rapaz, você merecia sim, você não merecia passar vassoura nem nada, você merecia um cargo, você é um rapaz inteligente, né, já é um jovem, já é uma realidade, não é mais aquele jovem, né, que eu via você ali na rua, ali meu vizinho, lá brincando ainda com as crianças. Você já é um cidadão de bem, um cidadão que pensa... Está batendo 40, viu? Está no 40 já, né? Então você merecia sim uma oportunidade. E eu acredito que não haveria um administrador melhor para o Francão quando houver essa reforma, futura reforma, para você assumir. Isso aí depende muito da questão do apoio político, dos políticos que conhecem o Fábio, como o Fábio age aqui na cidade de Estância, em prol da sua cidade, em prol do seu futebol. Então, Fábio, está aí essa
colocação que eu faço também para reforçar. Com o apoio do professor Biel e o meu, você já tem, Fábio. Professor, o senhor responde já sobre a situação do futebol? Eu tenho 2 ouvintes, e o Zeno Santos, nosso mestre Zeno. Boa tarde a todos do Microfonia, abraço ao colega Biel. Dominguinhos, Biel foi um dos fundadores da quadrilha junina Pé Duro e também foi o primeiro marcador. Olha outra nova aí, ó, que o Zeno traz aqui em primeiríssima mão. É verdade. Marcão Caetano, parabéns, professor Manuel, sou seu fã, diz Marcão Caetano. Eu tenho 2 ouvintes, eu tenho o vereador Evandro da Praia, eu vou pedir aqui ao professor 2 minutinhos para ouvir o vereador Evandro da Praia. Meu caro vereador José Evandro Machado Soares, Evandro da Praia, do PSOL, boa tarde para o senhor, pois não? Boa tarde, Dominguinhos, boa tarde aos seus ouvintes do Microfonia. Dominguinhos, primeiro eu quero parabenizar a entrevista aí do professor e quero deixar, inclusive, uma pergunta para ele, quando na volta dele, ele responder aí, qual foi o melhor time, se foi o Estanciano de Didi ou o Santa Cruz de Jaelson? Essa é uma pergunta que eu deixo para ele aí. Quero parabenizar o professor. Boa pergunta. E quero dizer da importância e da contribuição que ele deu para o esporte estanciano. E continua dando, evidentemente, que ele está vivo aí, né? Posso lá. Vivo e forte. Assim, vivo e forte. O esporte estanciano possa o oferecer. Eu quero, mais uma vez, parabenizar o seu programa e agradecer o espaço. Vereador Evandro, nós que agradecemos. Vou pedir para o professor anotar aqui que eu tenho a Luzinete Pinheiro. Luzinete Pinheiro, eu só lhe peço uma certa brevidade, mas fique à vontade. Boa tarde. Boa tarde, Dominguinhos. Boa tarde, meu professor, ex-professor, homem digno, homem de muita honra aqui nessa distância. Boa tarde para o seu público ouvinte. Antes de mais nada, eu não faço parte da comunicação à distância, mas o nosso vereador, Evandro da Praia, homem que também muito respeito, acompanho também ali os seus trabalhos quando posta na Câmara. Eu quero somente dizer a Manuel, Viel, porque eu tenho uma pergunta, né, em relação ao Canarinho. Por que você, Manuel? Porque você ainda não colocou o seu nome à disposição para comandar esse Canarinho do Piauitinga. Aí a coisa ia andar. Eu quero deixar um forte abraço a você, Manuel, porque não é todo dia que nós temos essa oportunidade de falar para o público ouvinte quem é esse cara que está aí e que merece a minha voz ser ouvida nesse momento, nesse programa, que também tem uma grande audiência. Um abraço a Raimundo, um abraço, Dominguinhos, que Deus abençoe a todos nós. Ok, Luiz Neto, muito obrigado. Professor Biel, o senhor tem uma série de perguntas aí, de questões, de Fábio Emanuel sobre a SAF, do vereador Evandro, qual foi o melhor time, de Luzineto, que é o que o senhor não vai ser, minha, porque Sergipe não confiança. Fica à vontade, eu vou parar aqui um pouquinho. Segura o telefone aí 5 minutinhos para ele responder. Pois não, Dominguinho. Primeiro, mandar um abraço para Zeno, né? E dizer que Zeno, professor Pedro Raimundo, Zeno, professor Pedro Raimundo, na década de 80 também, no auge do... Pedro Raimundo tá ouvindo a gente, viu? Ele Dona Vânia, viu? Pedro do Amor Divino. Grande abraço para ele. Pedro Raimundo do Amor Divino, Exatamente. Então, naquele momento, 83, o auge do futebol e o auge do São João, aqui na cidade de Estância. Nós nos reunimos no Colégio Diocesano e fomos brincar com... Nós éramos professores lá no Diocesano e nós fizemos uma quadrilha de estudantes para brincar no São João. Resultado, essa quadrilha pegou nome, se tornou na Grande Pé Duro uma referência em quadrilha da Zona Sul. Marcou época naquele período, né? Isso aí, marcou época em Sergipe. Depois de 3 anos como marcador, eu fui os 3 primeiros anos, nós somos campeões aqui de concurso que tinha aí no Largo do Correio. Nós íamos para Lagarto disputar torneios, Aracaju. Enfim, foram 3 anos maravilhosos dentro da quadrilha Pé Duro, aí juntamente com o Pedro, o Zeno, o professor Luizão, enfim, essa galera boa, né, que eram os professores do momento nas escolas de Diocesano, Colégio das Freiras, enfim, e Walter Franco. E um abraço para Marco Caetano também aí, que mandou um abraço. Palomares também aqui. Palomares, a verdade é essa mesmo. Sem sorte e sem dinheiro não se faz futebol por inteiro. Palomares, ele chegou no período, 2 anos após a minha chegada aqui à cidade de Estância, 84, um ex-jogador de futebol, um grande craque de futebol. Natural de Cambará, no Paraná. Exatamente. Então aí, Palomares, é uma satisfação enorme, viu, de ver você aí forte e firme, né, falando aqui nas coisas da cidade de Estância. E para o Evandro, o vereador, me deixou uma pergunta aí meio difícil, se era o... Sinuca de bico.
Mas eu vou dizer, Evandro, em termos de time, porque os dois quando se encontravam, justamente o Jaécio se encontrava lá, o Jaécio, o Black, o Joãozinho, o Marco Antônio, Ionai, vários jogadores, vários atletas do Santa Cruz, e nós tínhamos também um timaço, o Estanciano, né, com essa turma que eu já falei, e mais os 3 anos, até o ano de 87 mais ou menos, que veio toda a galera do Santa Cruz para o Estanciano, em 1987, e formamos um timaço, acho que um dos melhores plantéis daquela década de 80, que eram jogadores que já eram do Estanciano, e veio uma seleção também da equipe de Santa Cruz para o Estanciano. Então reforçou muito mais ainda o futebol estanciano, né? Mas aqueles 2 times, tanto com o pessoal Gogó, Mício, Didi, o Gaúcho, Didi, né? Grande craque, meia esquerda, com a equipe de Jaelso e Joãozinho também. Joãozinho, para mim, o maior zagueiro que eu já vi jogando no futebol sergipano, no futebol brasileiro. Joãozinho, Bordinho, Lima, nosso querido Lima, o Índio, né? Que deve estar nos ouvindo aí. Então essa galera, eu acredito que se equiparava, viu, Evandro? Se equiparava, eram 2 equipes de qualidade. E a presidência do Estanciano, o Luzinete perguntou. E a Luzinete, sobre a presidência do Estanciano, Luzinete, quando eu falei no início, lá se retornar um pouco, aqui de 1991 para cá, em relação a clube, assim, eu resolvi pendurar a chuteira, né, porque foram vidas e vidas dedicadas ao futebol, e foi dentro do futebol que eu tive esse problema físico no joelho, nos 2 joelhos. Então não tinha condições de ser preparador físico, nem tenho condições também, nem financeiras, nem física também, para tá presidindo um clube. Mas o que eu posso fazer é dar o apoio total, né, através da emissora, a nossa querida PRP, a rádio mais antiga do estado de Sergipe. A gente dá esse apoio sempre que pode ao futebol sergipano, e sempre que pode, sempre estou falando das coisas à distância, né? Sem cobrar nada à sociedade, sem cobrar nada à prefeitura, sem cobrar nada a ninguém, mas pelo o fato de eu ter residido aqui 28 anos e o fato de adorar essa cidade, que me fez também me tornar esse profissional. Estamos conversando com o professor Biel Sobral, nesse papo leve, livre e solto. Eu vou ao Titó da Estância, boa tarde, satisfação em ouvi-lo. Boa tarde, Domingos. Boa tarde, Biel. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Biel, é o seguinte, você foi um cara, Dominguinhos, meu vizinho, aqui próximo à praça, mais de 20 anos. Eu estudei dos anos 80 a 86 aproximadamente. Me ensinou a jogar bola, e na época dos Jogos da Primavera, Titó, e você aprendeu? Eu fui campeão de pé de mesa, basquete. Lembra, Biel? Lembra disso, não lembra? Lembro sim, lembro. Titó, e você conseguiu aprender? Rapaz, eu fiz muito gol nas peladas, inclusive na 13 Aracaju, me chamava de artilheiro, então eu chego... Entendi. Não, essa parte tá clara. Eu não fui profissional porque faltou algum incentivo maior do Biel, mas eu fiz muito gol, e ainda hoje quando eu jogo nas peladas eu faço gol. Então, a importância do esporte. Então o Biel é um cara que realmente chegou em instância, fez boas amizades, e a importância do esporte. E deixar claro aqui que esse esporte que eu fiz com o incentivo do Biel, eu nunca fui para as drogas, e eu tenho um filho, o Daniel Souza, de 25 anos de idade, que foi campeão de judô com 15 anos de idade. Eu incentivei o esporte porque eu sempre fui esportista. E sou muito grato a esse grande amigo, a Biel, e graças a Biel, as peladas do Dominguinho, se me contratar, se me chamar, eu faço gol. E outra coisa para finalizar. Eu sempre encontro com ele em Aracaju, nos barzinhos Aracaju, e eu sempre falo isso. Gratidão é isso. É meu amigo, irmão, vizinho, e você, a distância, agradece. Agora, vamos marcar para receber esse título, viu, Dominguinho? Vamos marcar para receber esse título estanciano, e eu faço questão de estar presente. Um abraço e viva o Santo Antônio! Valeu, Titó. Grande abraço. Levava jeito, professor, o homem? Oi? Levava jeito o homem? Ele era artilheiro, né? Chutava forte, né? Chutava forte. Aquela parede ali. Sempre pra fora, da parede. A parede ali da igreja do Sagrado Coração de Jesus. Coitadinha da parede, né? Aqueles alicerces grandes, né? Antigos. Ele é alto, forte, né? Ele é alto, né? Cabeceava bem? Não, ele dava mais chute. Homem mais chutar, né? Eu vou ao Jerônimo, que tem uma pergunta para o senhor, rapidamente. Meu caro Jerônimo, boa tarde. Manda lembrança aí para Biel Sobral. Estamos aqui na escuta, eu e Zé Paulo. Pergunta a ele quando é que ele vai marcar a quadrilha junina Pé Duro.
Obrigado. Ô, Jerônimo, agora você me pegou, rapaz. Jerônimo ele participava também da quadrilha, né? Jerônimo Santos, irmão do Zé dos Santos. Exatamente, ele era uma espécie assim, a gente que marcava eu, o Pedro, depois o Zeno, depois o Luizão. E o Jerônimo era como um guia para os outros colegas. Sim, sim. Uma referência. É uma referência, assim, que ele sempre foi esperto, bom de dança. Viu, Jerônimo? Você era bom de dança, filho da pé. É muito, muito bom ali na quadrilha. Bom de dança e de cerveja. Ah, isso também. E um abraço aí para Zé Paulo também, viu? É bom ouvir a voz de vocês aí, né? Participando aqui do programa de Dominguinhos. Muitos amigos acompanhando a gente. Zé Paulo, depois do mês de junho agora, vamos marcar nossas entrevistas, viu? Não estou esquecido, não. Romário disse, quero mandar um abraço a esse amigo que muito fez pelo nosso estanciano. Uma pena que eu não acompanhei a época, mas temos muito que agradecer ao amigo professor Biel. Romário, te assistindo na minha pequena TV de 65 polegadas. Está assistindo a gente lá. Obrigado, Romário. Um abraço para toda a sua família aí. Luiz Alberto Palomares, eu disse anteriormente que só se faz futebol com sorte e dinheiro. Professor Biel, vamos voltar a por que Sergipe não confiança? Que o senhor não respondeu ainda. Sim, deixa eu primeiro responder a Fábio, a questão pode responder a SAF, depois a gente, rapidinho. Certo. Fábio, a questão da SAF, como o professor Palomares está falando aí, realmente, é uma questão de mudança de estatuto, né? Requer também o interesse do retorno do investidor. Então, o caminho seria rever essa questão do estatuto do estanciano, né? E ver se elimina essa questão das dívidas, né? Ou se faz uma negociação com as dívidas para ter uma certidão negativa e poder trabalhar de outra forma, de uma forma mais organizada, ou a gente vai permanecer. E olha, não é só o estanciano não, viu? Não é só privilégio do estanciano não. É privilégio de muitos clubes aqui no estado de Sergipe. A nova realidade é a SAF, mas aí você precisa ter um grupo de investimentos que queira realmente vislumbrar num retorno financeiro, você tomar conta e gerir um clube de futebol a nível de Nordeste, principalmente aqui a nível do estado de Sergipe, um dos menores estados, aliás, o menor estado da nação. Então é nesse ponto aí mais ou menos. Em relação, Dominguinhos, por que o Sergipe, né? Porque o Sergipe... E não confiança, já que o senhor era do bairro industrial, rapaz, dali. Exatamente. Então, o histórico do bairro industrial, então nós chegamos para o Grajaú em 1965. Sim. É pertinho, né? Dia desse. Então, aí em 74, 75, eu estudava no Colégio Leite Neto, ali no Grajaú também. Né? E Joãozinho já era um destaque Joãozinho ponteiro esquerdo, Joãozinho da Mangueira. Certo. Já era um destaque no Sergipe. Então a gente era muito amigos ali do bairro. Eu vivia muito na casa dele, na casa de Sofuro. Então teve a influência dele. Exatamente. Aí Joãozinho e mais outros colegas, o Gilson, o Romualdo, que já jogavam no Sergipe. E por eu jogar mais ou menos também, aí me levaram pro Sergipe. Qual era a posição que o senhor jogava? Eu no Sergipe eu joguei de cabeça de área. Então, divisão de base, eu era médio volante, né, que chamava cabeça de área, médio volante à época. Hoje esse conceito, cabeça de área, praticamente não se usa mais, né, professor? Volante 1 e volante 2. Volante 1 e volante 2. Professor, e mudando um pouco do futebol para a questão da Associação dos Cronistas, o senhor presidiu num período, nós estamos chegando ao finalzinho do programa, mas eu queria saber um pouco disso do senhor. O senhor foi presidente da associação num período dificílimo da pandemia. Por outro lado, era um período também que a comunicação era fundamental. Embora os estádios vazios, o desporto paralisado, mas a comunicação era fundamental. Como é que o senhor atravessou aquele período à frente da direção da ACDS? Olha, primeiro no meu retorno para Aracaju, eu comecei no rádio aqui também, na Mar Azul, na Rádio Esperança, de vez em quando fazia alguns comentários. Já fazia participações, né? Comentário, E lá na Rádio Liberdade, Rádio Aperipê. Então o conhecimento com o futebol, o conhecimento do futebol que o Estanciano me deu, eu cheguei em Aracaju, pode ser que eu estava chegando no lugar, poxa, todo mundo lhe conhece, todo mundo trata você bem nos meios esportivos, na imprensa. E eu fui convidado para ser vice-presidente do Adel Ribeiro, que foi posterior a Roberto Silva. Aí fui vice-presidente 3 anos,
E na eleição eu não queria ser candidato A presidência. à presidência. Né? Mas os decanos da CDS, não sei se você já ouviu falar de Dr. Carlos Alberto Garcia Leite, Sim, sim. né? Advogado, ex-prefeito de Riachuelo, é? ex-prefeito de Socorro, Socorro. Geraldo Chagas Ramos, advogado, radialista antigo. Conhecidíssimo. Né? Então esse pessoal se aperfeiçoaram comigo, gostaram do meu jeito de ser e fizeram de tudo para eu ser o presidente da CDS. Entendi. E eu fui, não teve chapa concorrente. Foi unanimidade por aclamação? Não existe aclamação pelo estatuto, né? Mas você tem que ter um certo número de votos. votos. Então nós tínhamos 120 cronistas no estado. Sim. E 95 foram Votar. às sedes votar, Mesmo sem concorrência. mesmo sem concorrência. Então eu agradeço a todo aquele colega na época que me deram essa O mandato essa são votação. quantos anos? São 3 anos, São com 3 direito a anos, uma né? reeleição. A reeleição. Mas o senhor concluiu o mandato em 2023, agora Isso, concluiu? cumpri agora, no dia 4 de maio houve a eleição para a nova presidência, o Adel retornou como presidente, eu não queria a reeleição, né? Tentamos indicar o nosso vice, Josafá Neto, mas Josafá, em virtude de muito trabalho na UFES, não aceitou, assim, desistiu já em cima da hora. Certo. Teve mais de uma chapa? Não, e novamente foi mais uma chapa. Foi mais uma chapa. Foi mais uma nessa votação. Hoje a CDS tem quantos integrantes? Hoje eu deixei a CDS com 175 sócios. Sócios. Cresceu, né? Cresceu muito porque a crônica esportiva também, com o advento do Atlético de Glória, né, o Lagarto com o novo estádio reformado, a região ali de Simão Dias cresceu muito. Tem muitas emissoras que transmitem o futebol, né? Sim, sim. E isso fez com que a crônica esportiva crescesse no estado. E a direção é composta por quantos? A direção são eleitos o presidente e vice e mais 6 do Conselho Fiscal, e aí você faz a formação de acordo com os cargos. São 12 cargos que tem e você vai indicando. Certo. Só que ali, na realidade, Domingos, eu peguei no período, em março, em fevereiro, dia 28 de fevereiro de 2020, um mês depois veio a pandemia. Sim. Então, ninguém saía de casa. Eu, como presidente, tinha que sair, o único a sair, arriscando Você não conhecia o vírus, como era, né? Muito medo, todo mundo preocupado, né? E o pessoal que foi eleito comigo, todo mundo se tocou, né? Todo mundo ficou na sua, se guardando. Eu passei simplesmente 6 meses para registrar a nova chapa de diretoria. Aqui é porque o cartório estava fechado. Exatamente. Você não tinha... Mudou a vida naquele período. Foi complicado demais. Então aí veio os jogos, o retorno dos jogos já no final do ano, mas sem público. Então você tem, eu tinha que estar lá de qualquer maneira na Arena Batistão. Todo mundo de máscara, fiscalizando um ao outro. A situação... para evitar o problema. É constrangedor demais. Perdemos 2 diretores, se você não... 2 diretores que participaram da campanha comigo faleceram. Vítima da Covid. O Augusto Lobão, Maurício Lobão, era secretário do Meio Ambiente de Cronista Esportivo, secretário do Meio Ambiente em Maruim, e perdemos o nosso querido amigo Ribeiro Neto. Porfírio Ribeiro Neto. Então foi lamentável esse período. Um período realmente muito difícil. Professor, a sede da CDS continua... A sede da CDS ela faz parte do complexo ali no estado, da Arena Batistão, onde está instalada a Federação, o Tribunal de Justiça Esportivo, Federação de Futsal, Federação de Atletismo, enfim. É todo aquele complexo ali ainda do governo. A relação com Milton Dantas é boa da CDS? Excelente, sempre foi uma relação de companheirismo, de participação, tanto para ajudar o nosso futebol, como o presidente também dá um retorno extraordinário para a manutenção da CDS. Ele cumpre um estatuto que tem um repasse dos clubes, que repassam 1% de cada arrecadação, da arrecadação dos clubes do futebol sergipano para a CDS. É isso aí que movimenta. Que mantém a CDS. Movimenta a manutenção das despesas mensais. A receita da CDS hoje chega ao que por mês? Para manter as atividades, as coberturas? Em termos de despesa, no meu período, era uma faixa de 3 mil, 4 mil reais. De despesa, né? Chegava mais, porque na pandemia não, porque o movimento era pouco. Diminuiu bastante. Né? Mas quando o retorno do público aí aumentou muito mais, porque você tinha que manter 172 pessoas ali no
no estádio com lanche, com toda a estrutura Toda ali uma logística. de camarote, né? E aí isso aumentou bastante, chegou a um ponto de uns 7 a 8 mil reais, mais ou menos. E tem despesa com internet, manutenção de equipamentos. É essa faixa aí, mais ou menos, que requer esse repasse. Mas esse repasse consegue cobrir? Consegue. O repasse dos clubes sergipanos. Não agora, no momento, porque nós só temos Sergipe, Falco, que não tem arrecadação, que é um clube novo lá em Aracaju. Né, não tem o torcedor para dar aquele respaldo. E o Confiança. Então, o repasse é bem pouco em relação ao Campeonato Sergipano de Futebol. É quando nós temos uma participação maior para poder dar frente a essas despesas. Professor, eu quero agradecer a gentileza do senhor, a paciência de ter vindo aqui ao nosso programa, ter conversado com a gente, feito essa entrevista que dialogou muito com a memória, com a história do futebol sergipano. É sempre bom reencontrá-lo. Vamos marcar outros encontros. Leve o nosso abraço à associação. Eu sei que o senhor é uma das pessoas mais respeitadas de lá e qualquer coisa, a Mar Azul e o nosso programa estará sempre à disposição do senhor. Fique à vontade pelas considerações finais. Eu que agradeço, Dominguinhos, a Raimundo Mello, a você, a todos que fazem a Mar Azul, a Everaldo. Eu estive aqui nessa casa por um bom períodozinho. Prata da casa. Junto com o Zeno, com o Ferreira Santos. Ferreira Santos fica boa, né? Fizemos boas transmissões com o Marcelo Mazet, fizemos boas transmissões. Sim, eu via. Acompanhando o Estanciano em 2015. Chegamos até a Paraíba. Na Paraíba. Campanha. O Estanciano foi vice-campeão, inclusive vice-campeão por 2 oportunidades, né? 83, quando eu era o preparador físico, e 2015 com o Sidney, saudoso Sidney. Saudoso Sidney Araújo. Então, para mim é uma satisfação enorme retornar a esta casa, bater esse papo bacana e ver, né, que a memória do povo estanciano ainda está acesa em relação ao que foi feito dentro do esporte e do futebol daqui da cidade de Estância. Continua muito acesa e o senhor continua muito querido, muito respeitado. Um grande abraço, professor. Feliz. Nós tivemos na cidade, teve essa notícia triste da partida aí do inclusive, Domingos, só para também, né, ser solidário a toda a família que eu conheço todo. Fez inclusive com o senhor, né, o curso de radialismo. Radialismo, fui companheiro por mais de um ano, a gente viajando para Itabuna. E aqui fica um sentimento, porque Tony Pastel era sinônimo de alegria, né? Presidiu Estanciano também. Então, é uma pessoa que tem que ser homenageada, tem que ser lembrada, não é homenageada no momento do passamento, mas ele foi um cara querido por todos, né? O bom humor ali morava com o Tony Pastel. Pela sua contribuição, né? Exatamente, que Deus o tenha em bom lugar. Tá aí, portanto, conversamos com o professor Biel Sobral, nessa entrevista exclusiva, leve, livre e solta.